Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Autoconhecimento ou auto-hipnose? Chovera a noite inteira e quase toda a manhã, e o sol se punha, agora, atrás de densas nuvens escuras. Céu incolor, mas os aromas da terra ensopada pela chuva invadiam o ar. Os sapos coachavam pela noite afora, com rítmica persistência, mas pela madrugada silenciavam. Prolongadas chuvas escureceram os troncos das árvores, e as folhas, lavadas da poeira do verão, dentro em pouco adquiriram novo viço e verdor. As relvas também iam tornar-se mais verdes, os arbustos não tardariam a florescer, e tudo estaria em festa. Como fora bem-vinda a chuva, depois de tantos dias quentes e poeirentos! As montanhas, além dos morros, não pareciam muito distantes, e a brisa que de lá soprava era fresca e pura. Ia haver mais trabalho, mais comida, e a fome se tornaria coisa do passado. Uma daquelas águias grandes, avermelhadas, descrevia grandes círculos no céu, flutuando na brisa, sem um bater de asas. Centenas de pessoas, montadas em bicicletas, retornavam aos lares após um longo dia de escritório. Alguns conversavam, pedalando, porém quase todos iam em silêncio e evidentemente cansados. Parara um numeroso grupo e, com as bicicletas encostadas ao corpo, discutiam animadamente sobre um assunto qualquer, enquanto na vizinhança um policial, com ar fatigado, os observava. À esquina havia um grande edifício em construção. Na estrada, semeada de poças d'água pardacenta, os carros que passavam esparrinhavam água suja que produzia manchas escuras nas roupas dos pedestres. Um dos ciclistas se deteve para comprar um cigarro de um vendedor e continuou seu caminho. Um pequeno veio andando, transportando à cabeça uma velha lata de querosene, meio cheia de um líquido qualquer. Estivera talvez trabalhando no novo edifício em construção. Tinha olhos luzentes e no rosto uma expressão extraordinariamente jovial. Era esbelto, mas de forte compleição, e sua pele muito morena, tostada pelo sol. Trajava uma camisa e uma tanga, ambas de cor de terra, empardecidas pelo longo uso. A cabeça era bem formada, e seu andar tinha certo ar de arrogância, de menino que trabalha como homem grande. Ao deixar para trás a multidão, pôs-se a cantar, e subitamente toda a atmosfera se transformou. Sua voz era regular, voz de menino, vibrante e estridente, mas a cantiga tinha ritmo e provavelmente ele estaria marcando o compasso com as mãos, se uma delas não estivesse segurando a lata de querosene no alto da cabeça. Estava cônscio de que alguém o seguia, mas ia tão alegre que não sentia susto, e era evidente que não dava nenhuma atenção à peculiar mudança que se operara na atmosfera. O ar estava cheio de bênçãos, impregnado de amor que se estendia sobre todas as coisas, de uma suavidade simples, não calculada, uma bondade sempre em florescimento. Súbito, o pequeno calou-se e dirigiu-se para uma choupana meio arruinada, um pouco recuada da estrada. A chuva não tardaria a recomeçar. Disse meu visitante que ocupara um cargo público suficientemente satisfatório e, como fruíra uma educação de primeira ordem, tanto no país como no estrangeiro, poderia ter subido bastante. Era casado, acrescentou, e tinha 2 filhos. A vida corria-lhe bastante amena e com garantido êxito.
Possuía a casa em que moravam e havia constituído uma reserva de dinheiro para a educação dos filhos. Sabia o sânscrito e revelava-se conhecedor da tradição religiosa. As coisas iam satisfatoriamente, declarou, mas acontece que, certa manhã, despertando muito cedo, banhou-se e preparou-se para a meditação, antes de a família e os vizinhos despertarem. Embora tivesse dormido bem, foi-lhe impossível meditar, e repentinamente viu-se empolgado de irresistível desejo de passar o resto da vida em meditação. Não havia hesitar ou duvidar. Dedicaria os seus restantes anos de vida a descobrir o que fosse possível descobrir por meio da meditação, e anunciou à esposa e aos filhos, que estavam no colégio, que ia tornar-se sannyasi. Seus colegas de repartição ficaram surpresos ao ouvir sua decisão, mas aprovaram-lhe o pedido de demissão, e poucos dias depois ele deixava o lar para nunca mais voltar. Isso acontecera, prosseguiu, havia 20 anos. Disciplinara-se rigorosamente, mas isso lhe fora difícil, depois da vida confortável do passado, e muito tempo lhe custou aprender a controlar completamente os seus pensamentos e as próprias paixões. Entretanto, começou, afinal, a ter visões do Buda, do Cristo e de Krishna. Visões de fascinante beleza, e durante dias seguidos ele permanecia como em estado de transe, dilatando sempre mais os limites de sua mente e coração, de todo engolfado naquele amor, naquela devoção ao Supremo. Tudo que o cercava, os aldeões, os animais, a vegetação, tudo era intensamente vivo, radiante de vitalidade e beleza. Tinham-lhe sido precisos todos aqueles anos para tocar a orla do infinito, disse, e ele se admirava de ter sobrevivido a tanta coisa. Tenho numerosos discípulos e seguidores, como é inevitável neste país, continuou dizendo, e um deles sugeriu-me assistir a uma conferência que íeis pronunciar nesta cidade, onde por acaso me achava havia alguns dias. Mais para agradar a ele do que para ouvir o orador, fui assistir à conferência e fiquei muito impressionado com a resposta que destes a uma pergunta sobre a meditação. Dissestes, então, que sem autoconhecimento, que é em si meditação, toda meditação é um processo de auto-hipnose, projeção de nosso próprio pensamento e desejo. Tenho estado a refletir no assunto e venho agora conversar sobre ele. Vejo que é perfeitamente verdadeiro o que dizeis, e foi para mim um choque tremendo perceber que estive preso na rede das imagens e projeções de minha própria mente. Percebo agora, muito profundamente, o que era a minha meditação. Durante 20 anos, eu vivera fechado num jardim de delícias por mim mesmo cultivado. As personagens, as visões, procediam todas de minha especial cultura e de tudo o que eu havia desejado, estudado e absorvido. Compreendo agora o significado do que estive fazendo. E estou mais do que aterrado por ter perdido tantos e preciosos anos. Ficamos algum tempo em silêncio. Que devo fazer agora? Continuou ele, pouco depois. Haverá alguma saída da prisão que construí para mim mesmo? Vejo que a meditação, que há poucos dias ainda me parecia de tanta e magnificente significação, me conduziu a um beco sem saída. Agora, por muito que eu deseje, já não posso voltar àquela automistificação e auto-incitamento. Quero romper esses véus da ilusão para alcançar o que não é engendrado pela mente.
Não fazeis ideia da crise que atravessei nestes últimos 2 dias. A estrutura por mim edificada com tanto carinho e trabalho durante todo um período de 25 anos, nada mais significa para mim, e parece-me que tenho de recomeçar tudo de novo. Por onde começar? Não é provável que não seja necessário nenhum recomeço, porém, apenas um percebimento do falso como falso, que é o começo da compreensão. Recomeçando, poderíeis ser colhido por outra ilusão, de diferente maneira, talvez. O que nos cega é o desejo de atingirmos um fim, um resultado, mas se percebêssemos que o resultado que desejamos está ainda encerrado na esfera egocêntrica, não haveria, então, nenhuma ideia de alcançar algo. Perceber o falso como falso e o verdadeiro como verdadeiro é sabedoria. Mas estarei percebendo realmente que tudo o que estive fazendo nestes últimos 25 anos é falso? Estarei verdadeiramente cônscio de tudo o que estava implicado naquilo que eu pensava ser meditação? A ânsia de experiência é o começo da ilusão. Como agora percebeis, vossas visões eram, tão só, uma projeção de vosso próprio fundo, de vosso condicionamento. E eram essas projeções que estáveis experimentando. Isso, por certo, não é meditação. O começo da meditação é a compreensão do fundo, do eu. E sem essa compreensão, o que se costuma chamar meditação, por mais aprazível ou doloroso que seja, é uma simples forma de auto-hipnose. Praticastes autodomínio, controle do pensamento, e vos concentrastes em fomentar a experiência. Isso é ocupação egocêntrica e não meditação. E perceber que isso não é meditação é o começo da meditação. O percebimento da verdade no falso liberta a mente do falso. A libertação do falso não resulta do desejo de a alcançarmos. Ela nos vem quando à mente já não interessa o êxito, a consecução de um fim. Toda busca tem de cessar, e só então haverá possibilidade de surgir na existência aquilo que não tem nome. Não quero mais enganar a mim mesmo. Existe automistificação sempre que há qualquer espécie de ansiedade ou apego. Apego a um preconceito, uma experiência, um sistema de pensamento. Consciente ou inconscientemente, está o experimentador a buscar permanentemente uma experiência maior, mais profunda, mais ampla. E enquanto existir experimentador, de uma ou de outra forma, tem de haver mistificação. E isso exige tempo e paciência, não? O tempo e a paciência poderão ser necessários para se alcançar um alvo. Um homem ambicioso, no sentido mundano ou noutro sentido, necessita de tempo para realizar seus objetivos. A mente é produto do tempo, e todo pensamento resulta dele. E o pensamento, no esforço que faz para libertar-se do tempo, só pode agravar a sua escravização ao tempo. Só existe o tempo quando, psicologicamente, há um intervalo entre o que é e o que deveria ser, o ideal, o alvo. Estar cônscio da falsidade dessa maneira de pensar é estar livre dela, e isso não exige nenhum esforço ou exercício. A compreensão é imediata, não depende do tempo. A meditação a que me estive entregando só pode ter significado quando a percebemos como falsa, e penso que a reconheço como falsa. Mas, por favor, não façais agora a inevitável pergunta sobre o que deverá tomar o seu lugar, etc. Caindo ao falso, vem a libertação,
que permite o aparecimento do que não é falso. Não se pode procurar o verdadeiro por meio do falso. O falso não é um degrau para o verdadeiro. Não pode haver comparação entre o falso e o verdadeiro. A violência e o amor não podem ser comparados. A violência tem de desaparecer para que apareça o amor. A cessação da violência não depende do tempo. O percebimento do falso como falso é o fim do falso. Deixai vazia a mente. Não a deixeis repleta das coisas que ela mesma cria. Então, só existe meditação, e não um meditador meditando. Andei ocupado a respeito do meditador, da entidade que busca, que goza, que experimenta. Eu vivia como prisioneiro num aprazível jardim por mim mesmo criado. Vejo agora a falsidade de tudo isso. Vagamente, ainda, mas já a percebo.